Bom, vamos começar aqui o nosso Quinta Pauta, e o Quinta Pauta tem um assunto muito diferente. Donald Trump está fora de controle? Já começamos com essa pergunta. Isso mesmo que você ouviu, presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está fora de controle? Americanos dizem que está sim, que ele está desequilibrado. Olha, uma pesquisa da Reuters, divulgada nessa terça-feira, dia 21, revela que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é visto como emocionalmente desequilibrado por 71% dos norte-americanos, enquanto apenas 26% o consideram equilibrado. O índice é alto entre os próprios republicanos, que é o partido do Trump. 46% consideram ele desequilibrado emocionalmente, enquanto 53% discordam dessa opinião. Entre os democratas, que é o partido da oposição, o número chega a 92%. A pesquisa também revela que, para 51% dos entrevistados, incluindo 14% dos republicanos e 54% dos independentes e 51% dos democratas, a sanidade mental de Trump também piorou no último ano. Apenas 6% apontaram melhora e 40% estabilidade. O levantamento foi realizado ao longo de 5 dias, em meio à guerra do Irã, e as bravatas de Trump contra o Papa Leão XIV. Ele afirmou que o pontífice é fraco e que não queria um Papa que criticasse o presidente dos Estados Unidos, chegando até a postar uma imagem sua como Jesus, feita por inteligência artificial nas redes sociais. E diga-se de passagem, quem estava deitado na cama era o Epstein. A pesquisa também revela que 62% dos norte-americanos desaprovam a gestão Trump, o pior índice do atual mandato, que permanece estável em relação ao mês anterior. Apenas 36% aprovam o seu governo hoje. Especificamente em relação à guerra do Irã, que elevou o custo de vida, os preços da gasolina em todo o país, subindo até $2 o litro, apenas 36% são favoráveis à ofensiva militar, um índice que permanece inalterado em relação à pesquisa anterior. No total, 4.557 adultos participaram dessa sondagem, que tem margem de erro de 2 pontos para mais ou 2 pontos para menos. Bom, conosco aqui nesse debate, temos o nosso querido doutor Fábio Varga, também temos aqui o Luiz Afarelli e também o doutor Ricardo Gama. E a gente pode até aproveitar agora também, com os nossos convidados, e relembrarmos alguns exageros que o Trump andou proporcionando ultimamente. Primeiro, proibição de entrada de muçulmanos, o travel ban, né? Logo no início do mandato, o Trump restringiu a entrada de cidadãos de vários países de maioria muçulmana. Isso gerou um caos em aeroportos, protestos globais, foi barrada, depois ajustada na justiça, enfim. O segundo ato dele, saída do Acordo de Paris. Trump retirou os Estados Unidos do Acordo Climático Global, alegou prejuízo econômico, isolou os Estados Unidos de aliados internacionais. Terceira benfeitoria esquisita, construção do muro com o México, uma promessa central da campanha. Declarou emergência nacional para liberar verba. Parte do financiamento veio de recursos militares. Outro, encontro com Kim Jong-un, que é o presidente da Coreia do Norte. Trump se reuniu com o líder da Coreia do Norte, uma cena inédita, presidente dos Estados Unidos pisando na Coreia do Norte. Muitos viram como legitimação de um regime fechado. Quinto, gestão da pandemia do Covid-19. Durante a crise, Trump minimizou o vírus no início e sugeriu tratamento que foi muito controverso, falando que as pessoas tinham que usar desinfetante. E ele entrou em conflito com especialistas na época. Sexta, contestação da eleição de 2020, após perder para Joe Biden. Alegou fraude sem provas consistentes, incentivou questionamentos judiciais, culminou na invasão do Capitólio em 6 de janeiro. Sétimo, uso explosivo do Twitter. O Trump governava muitas vezes pelo X, o antigo Twitter. Anúncios oficiais eram feitos através de posts. Ataques diretos a líderes e imprensa também. E a conta foi até suspensa após o episódio do Capitólio. Oitavo, relação com aliados e OTAN.
criticou fortemente o país da OTAN, ameaçou sair da aliança e cobrou mais gastos militares dos aliados. E a leitura final, Trump rompeu padrões tradicionais da política americana. Para alguns foi um líder, antissistema, e para outros, alguém que criou instabilidade institucional e global. Bom, nossa enquete está aqui também para o pessoal que está assistindo, para você poder votar. 71% dos americanos dizem que Trump está desequilibrado. Você concorda com isso? Sim ou não? Vamos começar aqui com o doutor Affarelli. Doutor Affarelli, essas questões que nós trouxemos, você vê algum episódio de desequilíbrio do Trump ou é o jeitão Trump de ser? É o jeitão Trump de ser, Santiago. Sinto lhe informar. Ele é assim, ele é explosivo. Agora, a população que está falando isso dele está tendo a guerra como um parâmetro. É um momento de guerra. Então, as nossas decisões, os nossos argumentos, elas são com base naquilo que está acontecendo no momento. Então, com certeza, a população, nenhuma população aprova uma guerra, porque você consome dinheiro, você consome recurso, você consome desgaste das instituições, mas a população precisa entender como é que está a situação de trabalho, econômica. Acho que isso deveria ser muito bem avaliado. Pelo que eu sei, né, as condições econômicas dos Estados Unidos continuam fortes, independentemente dessa aplicação dos Estados Unidos na guerra. O desemprego, o dólar, mesmo nós temos uma baixa aqui no Brasil, ele continua uma moeda forte, a principal moeda de comércio estrangeiro, as empresas continuam investindo, empresas americanas investindo no Brasil. Então, assim, as instituições comerciais, as fábricas, ele induziu os fabricantes a investirem mais no país. Então, ele fez uma política totalmente pró-Estados Unidos, né? Ele tem seus exageros, ele não é especialista em tudo, como ele acha que ele é, né? De falar, de twittar. Então, acho que poderia ter uma mão aí dando uma segurada nessas explosões. Mas ele é um governante, ele é um gestor, ele merece, acho que, o crédito de todo mundo. Ele precisa ter mais pessoas de confiança para poder dar uma segurada e dar uma organizada. Mas é graças a ele que muita coisa no mundo fica organizada. Para o próprio Irã, o Irã está quase conseguindo enriquecer urânio. Por pouco ele não consegue. Se nós Estados Unidos fazendo isso, o Irã vai ter bomba atômica em breve. Então, quem é o país que está botando a mão, está botando a cara à tapa? É os Estados Unidos. Então, cabe agora os outros países entenderem essa força militar que os Estados Unidos têm, essa força comercial, e começarem a fazer alguma coisa para ajudar que os Estados Unidos consiga contemplar aquilo que ele quer, desobstruir o canal, evitar que o Irã consiga enriquecer urânio e, assim, outros fatos para preservar a economia mundial. Doutor, essa questão é uma questão meio complicada, né? Porque a gente entra na narrativa deles, né? De falar que o Irã está enriquecendo, vai fazer bomba atômica. E se a gente pega a internet, é uma coisa incrível, até para a gente poder ponderar. A gente vê o Netanyahu, que está há mais de 30 anos no poder, desde o primeiro dia do governo dele, ele fala a mesma coisa. A gente tem que acabar com o Irã, eles estão com urânio na mão, eles vão fazer uma bomba atômica. Isso há 30 e poucos anos atrás. 20 anos atrás a mesma coisa, 10 anos atrás a mesma coisa, 5 anos atrás a mesma coisa, hoje a mesma coisa. 47 anos de sanção, o Irã. Eu não estou defendendo, estou falando o que acontece. Pô, em 47 anos de sanção, se você tem esse poderio na mão, você já teria feito essa bomba e outra, teria soltado, né? Tem mais essa. E a gente fala, tá, mas quem que soltou bomba atômica até hoje? O único país, Estados Unidos, que soltou 2. Então, quer dizer, não tem uma controvérsia nisso? Eu fico preocupado justamente com isso, da gente ir na onda dos americanos e a conversa, de repente, é outra. E a gente se depara com uma pesquisa, que é o que a gente está perguntando aqui, de 71% dos americanos, de quem votou no cara. No meio dessa turma tem gente que votou nele, 71%. Dizem que Trump está desequilibrado. Isso não assusta?
É mais ou menos isso, porque ele vem falando justamente isso que o doutor Affarelli falou, que é o que é o que chega para a gente na mídia, né? A nossa mídia é uma mídia ocidental, mas será que é isso mesmo? Fica aqui a pergunta, né, doutor? Affarelli? Desculpa, achei que você estava perguntando para o doutor Fábio, desculpa. Olha, você vai Não, contra os Estados Unidos? Né? Não, nós. O que a gente, nós, na nossa posição atual, nós vamos contra os Estados Unidos? Nós vamos bater na porta e falar, você está fazendo coisa errada, o que é isso? Não, mas é que eu vejo o brasileiro fazendo isso. Um exemplo, ó, vou pegar aqui um comentário de agora a pouco, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Tomara que continue desequilibrado e que venha assim para o Brasil acabar com a ditadura da toga. Quer dizer, a gente está entregando o país, é isso? Né? O brasileiro está entregando o país. Muito pelo contrário. Um exemplo é o pensamento do Antônio, que é um pensamento que chega para ele dessa verdade do Trump. É isso que eu estou dizendo, mas de repente vem essa pesquisa, 71% fala que o cara é louco, eu não quero ser louco igual a ele. Eu não quero ser louco aqui dentro. Não, também não. Por isso que a gente precisa... eu não vou obedecer ao louco, mas eu não posso bater de frente com ele. Hoje, nesse momento, o Brasil economicamente é um chavão, mas é um dos países da bola da vez, de investimento. As empresas estão querendo vir para o Brasil. Se não tivéssemos interferências governamentais, o Brasil teria muito mais investimento. Quer dizer, olha só, os Estados Unidos precisa lidar com uma guerra longe, não é fronteira, é longe. Olha só o poderio que esse país tem. E nós aqui discutindo situações de quem é que vai, quem não vai, e por quê. Sabe, a gente precisa começar a pensar grande. Nós estamos muito acanhados, eu não sei, muito ego. Mesmo, né, doutor? Então, assim, os Estados Unidos ele pensa grande, pós-fronteira, ele quer continuar dominando o mundo, sim, de uma certa forma, com exageros, eu sou contra, mas não tem jeito. Hoje é o país principal de tudo que nós fazemos. Mesmo que a China tenha todo esse avanço tecnológico, comercial, aí os Estados Unidos que dita as regras comerciais no planeta. Não dá para fugir disso. Agora, qual o interesse dele? É petróleo? Não sei, é uma questão da gente identificar o que o Brasil, nós como Brasil, podemos fazer nesse momento. Desculpa, é só assistir. É só assistir. Se não me concordam com isso, o que nós vamos fazer aqui? Cuidar do que é nosso. O que eu sempre falo, doutor, eu estou achando que está faltando nacionalismo para o brasileiro, porque o que eu até comentei ontem, né? A gente vê a direita querendo entregar o Brasil para os Estados Unidos e a gente vê a esquerda querendo entregar o Brasil para a China. E ninguém fala de deixar o Brasil com o Brasil, né? Quer dizer, o desenvolvimento. De repente, investimos em nós mesmos, nós temos tecnologia, nós temos gente inteligente, nós temos cientistas. Poxa, nós temos um foguete que alcança 10 vezes a velocidade do som. Isso aí foi divulgado essa semana. Medicina, aquela doutora. Os americanos estão fazendo um foguete agora que alcança 5 vezes a velocidade do som. Quer dizer, coisa que só tem lá no Irã, só tem na Rússia. A gente consegue fazer com tecnologia 100% nacional. Nós temos gente inteligente aqui, então eu não quero vender o Brasil para o americano e não quero vender o Brasil para a China. É por isso que eu acho que a gente tem que criar nossa própria narrativa, né? Porque senão a gente cai na mão deles, porque a gente sabe que existem infiltrados aí no governo. Eu tenho certeza que tem cara que é da CIA no governo do Brasil, né, para fazer uma leitura diferente das coisas, né, para fazer justamente isso, fazer com que o povo caia naquela conversa fiada. Eu vejo dessa maneira, quer dizer, uma coisa minha. E também é uma coisa minha de não querer me entregar totalmente. Não tem como, né? Eu não vejo assim. E a gente vê hoje os americanos falando que o presidente deles é um louco. O americano falando, não é o brasileiro. E os brasileiros querendo abraçar o Trump aqui, um louco, que provou ser louco. E diga-se de passagem, é só até adiantar aqui uma matéria, porque a gente tem feito aí a atualização da guerra, até o Paulo Schneider, né, sempre está conosco aqui, e tem ido muito bem o programa. E sai a notícia de que sábado, na reunião que teve lá nos Estados Unidos,
junto com o pessoal do Irã, nos Estados Unidos, não, com o Irã não, foi depois da reunião na Palestina, né, que teve lá no pessoal do Irã, na Casa Branca foi feita uma outra reunião, e o Donald Trump, quer dizer, ele provou que ele está maluco. O que ele fez? Simplesmente, ele quase acabou com o mundo, porque dentro da sala, se ele não fosse lá, se ele não fosse interrompido por um general que tem uma patente alta, e é uma das pessoas que tem lá também o segredo lá da chave, tem uma das chaves do míssil nuclear, o Trump estava falando para o cara, põe a tua chave aqui, que nós vamos bombardear eles agora com bomba nuclear. Quer dizer, foi maior quebra-pau, tem foto, tem filmagem, quer dizer, veio isso à tona de ontem para hoje. E de repente já aparece essa pesquisa. Quer dizer, opa, calma aí, acendeu a luz vermelha, não é nem amarela. Então é uma coisa que a gente tem que parar para pensar, onde é que a gente está pisando, com quem a gente está lidando, né? Eu quero a distância, mais ou menos isso, doutor Ricardo, porque é o que eles falam para a gente acaba acreditando, porque vem justamente de uma grande potência, fomos criados com isso, a nossa mídia é toda ocidental, mas será que a gente não, de repente, não tem outro lado para poder pensar também? Será que é tudo tão bom assim do lado de cá? E a gente vê pessoas hoje, que é o que os americanos estão cobrando, morando dentro de carro com famílias, um povo em drogadição, quer dizer, onde é que está a virtude disso tudo? Fica a pergunta. E aí, doutor Ricardo, essa pesquisa aqui, o que você acha? Santiago, qual presidente não fica doido quando presidentes anteriores, como Barack Obama, com seu sorriso estampado, como Joe Biden, fazem políticas para o mundo ver através do seu sorriso fácil, e quando chega no poder, vê um país destruído pela esquerda, vê um país que só vem ali regimentando pessoas para poder propagandear um mito, uma esquerda para o mundo todo, e o país fica enfraquecido. Então, o país está em drogadição, está nessa situação totalmente fora de controle por gestões equivocadas. Foram 8 anos de Barack Obama, foram mais 4 anos de Joe Biden, e a gente vê o quê? Vê os Estados Unidos definhando, ele está tentando resgatar o país dele. Doido ou não, eu creio que ele seja muito inteligente, ele pode ter um QI elevado, mas também tem um pouquinho um componente aí de megalomaníaco, mas ele é necessário para poder equilibrar os poderes no mundo. A gente fica sempre olhando a situação mundial, a gente vê a Venezuela, quem iria libertar a Venezuela? Ah, tudo bem, tem o interesse do petróleo? Tem o interesse do petróleo. Tudo é uma via de mão dupla. Ninguém vai fazer caridade de graça, ainda mais um país como os Estados Unidos. Porém, se retirou um ditador e as pessoas começaram a ser libertadas. Quem vai libertar o Brasil? Temos senadores e deputados acovardados. A gente não vê ninguém falando nada. A gente está vendo agora o Zema falando alguma coisa, mas a gente não vê ninguém falando nada. A população vai sair às ruas para poder ser presa como o pessoal do 8 de janeiro? Então, o país está dominado. A gente fica querendo resolver alguma coisa. Eu sou nacionalista, o país tem que ser independente. Esquece China, esquece Estados Unidos, o Brasil tem que ser Brasil. Mas, ao mesmo tempo, quem vai fazer alguma coisa no atual cenário que a gente vive? Em 64, teve influência assim dos Estados Unidos, dos americanos, para poder não deixar isso aqui se tornar uma ditadura do proletariado, um comunismo. Mas não tem o que fazer. Então, o Trump ele está tentando arrumar a casa estava destruída. Nós vimos a questão de Joe Biden no Afeganistão, deixou o pessoal a Deus dará, se mandou. A gente viu pessoas articulando para poder financiar movimentos de esquerda no mundo todo. Joe Biden financiou, isso está mais do que provado. Agora, doido ou não, eu prefiro um Donald Trump à frente, comandando invasões, comandando situações, para poder colocar na caixinha esses pseudo-ditadores que acabam financiando grupos terroristas. Alguém duvida que o Irã não financia grupos terroristas? A gente justamente chora com relação a pessoas inocentes que acabam sendo vitimadas, mas, ao mesmo tempo, existe uma necessidade de combate a esses grupos terroristas. Tudo bem que no passado os americanos tiveram a bomba atômica, tá? A gente lamenta com relação a isso tudo, foi realmente uma colocação execrável dos americanos, até por uma questão, vamos dizer assim, de dissuasão para mostrar o seu poderio. A gente rechaça, foram odiosos, foram pessoas que colocaram isso no mundo como uma situação totalmente abjeta. Eu repudio, foram imundos nesse sentido, mas ao mesmo tempo, quem vai defender a democracia, o livre comércio, o capitalismo?
A China, a Rússia, não, precisa, infelizmente, de um doido como Donald Trump para poder colocar o pessoal dentro da casinha. Agora, o pessoal de sorriso fácil como Joe Biden e Obama só fizeram deteriorar o mundo. O mundo está assim, nessa situação, com agenda woke e outras coisas mais, por pessoas despreparadas e com sorriso fácil como Barack Obama e Joe Biden. Então, doutor Ricardo, mas cá entre nós, o senhor falou aí dos grupos terroristas que existem no Irã, claro que existe, a gente sabe do Hezbollah, a gente sabe deles todos, mas ao mesmo tempo a CIA também bancou, bancou a Líbia mesmo, o atual representante da Líbia era um dos caras mais procurados do mundo, tinha uma recompensa de 10 milhões de dólares pela cabeça dele, dada pelos Estados Unidos. Hoje o cara é empossado pelos Estados Unidos e abraça o Donald Trump, tirou a farda e colocou um terno, aparou a barba, quer dizer, virou o quê? Um herói? Então, quer dizer, era um cara que era terrorista e bancado pelos Estados Unidos. O Al-Qaeda lá do Osama Bin Laden, os grandes fundos estão nos Estados Unidos. Quer dizer, bancado pelos Estados Unidos. Então, quer dizer, a história é muito mais embaixo, o buraco, do que a gente imagina. Não é só os caras que têm terrorista, é o mundo todo que tem. Essa que é a questão. Então a gente fica o quê? A minha preocupação é essa, da gente ficar entregue, como estava até dizendo aqui o próprio Sérgio Ribeiro, eu concordo com ele, a gente tem que tomar cuidado com a guerra de narrativas, as mentiras, os países opositores que criam, inventam contra Israel, Estados Unidos e o Ocidente. Ponto. Mas a gente está vendo o quê? Um genocídio em Gaza, ou não estamos vendo um genocídio em Gaza, onde ninguém para? Vamos falar sério. Então, quer dizer, essa é a questão, não é questão de ser Israel, de ser Irã, é questão de ser verídico. Você gosta de ver criança morrendo? Eu não gosto, cara. Pelo amor de Deus. Ainda mais quando o mundo todo pede para parar e o cara não para. Onde nós estamos? Aí, de repente, chega o Papa, que me representa, e o cara fala que ele não representa os Estados Unidos, e o Papa é americano. Quer dizer, onde nós estamos? Cadê o respeito? Né? Cadê a ponderação? Cadê o critério? Cadê a espiritualidade do ser humano? Cadê a liderança? A liderança é isso, cara, saber a hora que começa e para. Não é destrambelhado assim. E a gente vê hoje um Netanyahu de Israel falando em guerra santa. Nós temos que exterminar esse povo. Calma aí, cara. Como é que é isso? Então, quer dizer, eu concordo até a segunda parte. Porque, quer dizer, eu não posso ficar quieto ouvindo, entende? Até pelo que eu já pesquisei, e até pelo que chega. Então, quer dizer, nós estamos num mundo doente, pelo amor de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado da nossa casa. Se os Estados Unidos fosse tão bom assim, não ia ter drogado lá, não ia ter família morando em carro, não ia ter cidade abandonada, né? Então, quer dizer, a gente tem que ter esse critério. Eu não quero isso para mim. Doutor Fábio Varga, é uma coisa que a gente tem que falar, né? Por mais que doa, mas, poxa, eu tenho o maior orgulho de ser brasileiro, cara. O Brasil não está do jeito que eu gosto, não está. Não está com o líder que eu gosto, não está também. Mas o Brasil é o Brasil, cara. Eu acho que a nossa saída é justamente o que vai acontecer em outubro. É na hora da eleição. Ah, mas foi fraudada. Pode ter sido, e aí? Mas e se não foi? Né? Esse que é o problema. Será que o culpado não é a gente? Porque ninguém entra sozinho no governo. Quem põe o ladrão lá sou eu, somos vocês. E muitas vezes a gente põe um cara ladrão sem saber que é ladrão. Por isso que eu falei do Banco Master. É uma oportunidade para saber quem é ladrão e quem não é. Né? E a gente vê que a direita não quer, a esquerda não quer, o centro não quer, todo mundo passando pano para o Banco Master. O que tem por trás disso? E a nossa oportunidade de saber quem é o Lalápio mesmo, que uns a gente já sabe, mas o pior é aqueles que a gente não sabe quem são ainda, né? E que estão lá no governo. Como é que é essa coisa aí, doutor? O Trump caiu também ou não? A verdade, Santiago, é que o mundo de fato está doente, né? O ser humano, hoje em dia, perdeu completamente as estribeiras, enfim. Mas no que diz respeito ao Trump, ele botou na cabeça que os Estados Unidos, e isso é legítimo, quer voltar a ser protagonista do mundo. Só que a forma como isso é feito, muitas vezes, reflete no próprio país dele. Quando você mesmo disse que tem 71% da população que não está satisfeita com o governo Trump. Agora, ele está num caminho sem volta, né? E existe uma situação muito interessante, que eu já falei aqui no programa, Santiago, é que existem algumas situações que legitimam a forma como o Trump age e outras que ele se aproveita da situação. Como o Irã, por exemplo.
Ninguém quer ver um regime que trata as mulheres como o Irã trata, né, situações de morte de pessoas, de perseguição. Ninguém quer ver isso. Mas pena de morte tem nos Estados Unidos também, não, doutor. Não, eu sei. Não, mas deixa eu terminar para você entender. Ninguém quer ver isso. Então, às vezes, legitima quando você entra numa guerra. Ao mesmo tempo, ninguém tira da minha cabeça, pelo menos, e que ele está interessado, sim, no Irã, no petróleo do Irã, para atingir a China, que é um concorrente direto dos Estados Unidos no protagonismo mundial, que ataca indiretamente também a Rússia. Então, existem algumas situações em que todo mundo fala, como o doutor Ricardo bem falou, você também bem falou, ninguém quer ver o Irã, um regime ditatorial como o Irã, ter uma arma nuclear. Então, isso legitima de uma forma, mas, ao mesmo tempo, ele está interessado também nas riquezas do Irã, no petróleo do Irã. Então, não tem santo nessa história. Ele também está interessado nas riquezas do Irã, como está interessado nas terras raras aqui do Brasil, como está interessado em alguém que entrar no governo pode ser mais maleável, pode ser mais flexível na situação de transacionar essas terras raras. Então, ele está interessado, sabe em quem? Nele mesmo, nele que eu digo Estados Unidos. Eles estão interessados nisso. Mas existem situações em que o preço a se pagar é alto, porque isso também está refletindo mundialmente e está refletindo no próprio Estados Unidos, que está experimentando também situações em que nunca teve antes. Agora, é o jeito... Eu não estou dizendo que ele está correto, por exemplo, quando você vai bombardear, como foi bombardeado uma escola no Irã de meninas. Tudo bem, tudo bem não, na guerra acontece erros, mas ninguém quer ver isso, ninguém quer ver isso. Agora, você falou uma coisa interessante, porque o Trump é o seguinte, o que é meu, o que é teu é nosso. O que é meu, o que é teu é nosso. Nós não erramos, todos os outros erram. Quer dizer, isso também não é bem assim que mas funciona. Ele está certo como um líder, né? Ele tem que pensar no país dele, como falou a Farelli. Mas a forma como é feito muitas vezes, né? É complicado. Mas é aquele negócio, né, doutor? Se você dá folga, o cara vai e entra, pô. Você está deixando. Agora, se você impõe falando tudo a mesma posição, coisa, né? Então, quer dizer, eu não vejo isso como um erro do Trump, de ser um líder, de querer o melhor para o país. Não, isso é legítimo. Vou invadir o Canadá tem o recurso que eu preciso. Se o Canadá deixar, agora o Canadá está o quê? Se armando. Falou, ó, que o Trump venha, estou esperando ele. Pronto, lá ele já não vai mexer. Mas na Groenlândia vai. Em Cuba vai. Quer dizer, ao mesmo tempo o pessoal fala, acabou com aquele regime de Cuba. Com certeza. Vai melhorar? Fica a pergunta, né? Ou vai expulsar o pessoal de lá também? Né? Quer dizer, porque existe um interesse por trás disso tudo, que nem lá na faixa de Gaza. Existe um projeto de ser um condomínio dos bilionários mundiais. Por que o Trump não intervém? Então, mas aí uma boa para a gente conversar aqui. Por que o Trump não intervém num país do interior do continente africano que está tendo o mesmo problema de autoritarismo? Por quê? Porque não interessa. Financeiramente não interessa. É isso que eu estou querendo dizer. Existem situações que são legítimas as intervenções, mas o interesse é outro. Então a pergunta é, por que não vai lá na República do Congo, por exemplo, interferir lá? Mandar soldados, mandar aeronaves lá para... Por quê? Porque lá não tem nada que interesse. A verdade é essa. E o poder econômico manda sempre, infelizmente. Por que ninguém vai nesses países do continente africano? Tem tanta coisa por trás disso tudo. A gente sabe o que acontece nesses países, né? Ou nem sabe, né? Ou nem não sabe. Sabe, autoritarismo, são regimes sanguinários, são gente escravizada. A gente sabe, sim, em vários países do continente africano. Assim como no Irã. Só que no Irã, Farelli, tem o petróleo também. Sim. Legitima de um lado que você não quer ver isso, e, ao mesmo tempo, ele está abocanhando o que ele quer. Na verdade, talvez ele não queira nem o petróleo, ele não quer que seja fornecido para os concorrentes dele, também, que é a Rússia e a China. É isso que eu sempre falo aqui, indiretamente, isso reflete em países que estão protagonizando com ele.
E que ele não quer perder esse protagonismo, que é o Agora, dólar forte, que é os Estados Unidos mandando. Agora, concordo com o doutor Ricardo quando ele diz, eu entendi o pensamento dele também, às vezes é um mal necessário, vamos dizer assim, né? Precisa acontecer algumas coisas para equilibrar. Mas o americano não é santo, né? O americano não é santo. Vai fazer a melhor política para ele. Pode ser tudo menos. Vai financiar grupo terrorista, vai fazer o que for melhor para ele. Mas dos males é o menor que a gente vê na situação global aí. O Santiago lembrou bem, os Estados Unidos financiou Obama Bin Laden, treinou essa gente. Tinham soldados americanos que treinaram o exército de fornecer armamento lá atrás, fornecer armamento. Quer dizer... tudo terrorista também, na guerrilha também, o pessoal da guerrilha foi treinado pelos albaneses, pelos russos, pelos cubanos. Claro. Então, a guerra existe, os grupos terroristas, desde que o mundo é mundo. Então, aqui no Brasil já teve célula terrorista alimentada por esses grupos de esquerda, esse pessoal do comunismo. A gente vê os grupos de esquerda, a gente vê os grupos de direita, que também a CIA faz intervenção no Brasil até hoje. Eu falo, o Moro, para mim, é da CIA. Aquele o Duval também é da CIA. Pode ver que eles não vão preso, cara. Não vão preso. E outro, o Ramage é da CIA. Não foi preso. É o que eu falei, o Maduro é da CIA. Para mim, o Maduro é da CIA. Estados Unidos não invadiu Venezuela até hoje. Mais de 20 anos lá de ditadura. Era o quarto maior país do mundo em questão de riqueza. Tinha o maior clube do uísque, o maior clube do charuto do mundo. E é o que eu falo, como é que você quer comprar a casa bonita do teu vizinho se ele está num bairro nobre e está tudo bem? O que você faz? Você começa a depreciar, né? Se você tem um poder na mão, já não manda mais a polícia lá, já manda bandido, né? Depois você compra o quê? A troco de nada. E é o que aconteceu com a Venezuela. Ou você acha que os Estados Unidos não teria condição de invadir a Venezuela há 20 anos atrás? Até mais do que hoje. E outra, foi lá buscar o cara, não foi dar tiro. Foi muito fácil. O Maduro está preso. Aonde ele está preso? Qual ilha? Fala para mim. Acho que foi combinado. Claro que foi combinado. E agora o que acontece? Tem um projeto lá que é justamente da construtora do Trump, lá com a BlackRock, né? Que é o mesmo projeto da faixa de Gaza, que já está loteada a Venezuela. Inclusive, esse equibo todo já está loteado, vão extrair petróleo, vão construir... jorrando lá. Vai virar o 51º Estado americano. Que nem estavam falando aqui do Panamá. Olha lá, desde que o Panamá entrou, cresceu muito após se unir aos Estados Unidos. O Panamá foi invadido pelos Estados Unidos, ou seja, a Colômbia foi invadida. O Panamá era da Colômbia, cara. Simplesmente foram lá e tiraram da Colômbia o Panamá. Invadiram. Então isso aí já é uma coisa que existe há muito tempo. O que eu estou querendo chegar onde com isso? A gente vai ser invadido um dia, cara. É isso que vai acontecer. Ou vocês não repararam o desenho? A Argentina já se entregou, porque não tem condição de ir contra. Já se entregou. Ela é totalmente Estados Unidos. Totalmente Estados Unidos. Estão expulsando até os chineses de lá. Isso aí vai dar uma encrenca, porque tem contrato, aquelas coisas. Mas tudo bem. E o Brasil, como é que entra nessa história? Pô, o Paraguai também já se entregou. E o Paraguai cedeu uma área justamente para os Estados Unidos construir a maior base da América do Sul na divisa com o Brasil. Então, quer dizer, nós vamos ser invadidos. E nesse navio americano que está aí na Baía de Guanabara, o nuclear, marcamos um exercício com o Exército Brasileiro. Mas por que marcaram exercício? Vocês sabem ou não? Porque um piloto brasileiro, num simulado, conseguiu abater pela primeira vez um piloto americano no avião Gripen. Então, quer dizer, calma aí, vamos ver o que está acontecendo lá, vamos fazer um exercício. Assim, né? É tudo enganação, meu. E o brasileiro, eu acho que o Exército Brasileiro não cai nessa. Mas o Exército está falido, Santiago. As Forças Armadas não recebem investimentos nesses anos todos de PT. Então, o entreguismo parte da esquerda. Ninguém investe em nada. Ricardo, o Exército não está falido, não, e não está entregue. O Exército Brasileiro pode ser o que foi naquilo que nós vimos, que nós esperávamos, Santiago, não tem. Que não dependia deles, né? Aquele artigo 42, aquela baboseira toda que nós vimos que aconteceu, e o povo está preso até hoje, que eu acho a maior sacanagem. Porque todo mundo caiu de bobeira, cara. Porque foi na onda de alguém. Mas não tem tecnologia de ponta para dissuadir nada. O Exército Brasileiro no Brasil não tem tecnologia para dissuadir. O Exército Brasileiro, eu vou falar para você, hoje para os Estados Unidos invadir aqui por terra é complicado. Sim. Só te falo isso.
Sim. Só Mas te não tem a falo tecnologia necessária. Foi escanteado e sucateado no decorrer dos anos de PT, com certeza. Até para atacar Brasília é complicado, porque isso é uma estratégia já do governo do Getúlio Vargas, lá atrás, de pôr Brasília lá para o centro do Brasil, tirar da beira do mar, porque é onde seria atacada a capital do Brasil, e você atacando uma capital, você praticamente está com 50% da guerra ganha. Então, o maior especialista em guerra de selva do mundo é o Brasil. Está lá no meio da savana. Eles vêm treinar com a gente aqui. Os americanos vêm treinar com a gente aqui. Mas a Marinha tem feito grandes investimentos, não como necessário, mas para proteger nossa costa, em torno de 2 a 3 bilhões na aquisição de novos navios de superfície. Né? Não é o número necessário, mas eu sei que realmente não é do feitio do atual governo investir em forças armadas, mas acho que até por uma pressão aí realmente tem sido feito. Não sei se eram acordos já pré-assinados no passado, mas o Brasil está recebendo quatro navios de apoio, embarcações, famosa Tamandaré. Então, assim, de uma certa forma, a gente não está tão abandonado. Acho que o Brasil é o 5º ou 6º país com o maior investimento bélico. Né? Deveria ser mais, tá? Pela nossa costa, pela nossa fronteira. E apesar dos... Desculpa, Bruno. Não, é isso daí, essa informação. E apesar dos conflitos todos, Raffaelli, os negócios não param. A gente acha que por causa de um conflito, por exemplo, um problema diplomático desse que discutimos há pouco, lá da Polícia Federal, isso não quer dizer não, os negócios continuam. O meu cliente está na porta querendo receber a peça. É isso aí. É isso que eu falo, a gente começa a querer embarcar em problemas que impactam a gente, não são nossos, mas o Brasil está carente de um líder que permita com que os empresários tornem o país mais desenvolvido. Exato. A educação seja mais implementada. O Brasil está com falta de engenheiros. O Brasil é medido por quantidade de engenheiros. Nós estamos sem técnicos. Estamos tendo que importar engenheiros. Então, assim, está crítico, porque as empresas estão crescendo. O Brasil é a bola da vez nos investimentos em tecnologia, de energia renovável, de centro de dados. Precisamos de engenheiros e técnicos. Não estamos tendo isso. Quer dizer, o governo, eu não preciso que o governo me ajude, ele é só não atrapalhar. Infelizmente, hoje, a nossa atual política monetária, tributária, ela é leonina em todos os sentidos. Né? Então, não faz sentido. Ela não só deixa de ajudar, ela atrapalha ainda. Ela atrapalha muito. Não atrapalha o empresário, atrapalha o funcionário que deseja trabalhar. Então, assim, esse plano de governo, ele realmente está desindustrializando o Brasil. Isso é uma pena, né? É uma pena, porque o Brasil tem um excelente potencial. E essas guerras, elas só aumentam o que já está ruim, elas pioram. São investimentos mais atrasados, a moeda. Então, assim, nós precisamos reforçar com que o nosso novo governante tenha olhos para realmente aquelas pessoas que sustentam o Brasil, que é o médio e pequeno empresário. É isso que a gente pede. E aí é que a gente fica assustado, porque a falta de perspectiva... Muito. Aí vem uma China... de quem for, Vem uma China com grana... Aqui, no comentário do Sérgio, uma empresa americana já comprou a maior empresa do Brasil de terras raras, é melhor do que estar na mão dos comunistas. Quer dizer, nós estamos na mão de alguém. Não tinha nem que ter esse outro lado, né? O melhor é se ficasse com o Brasil, e o Brasil soubesse desenvolver isso. É isso que eu digo. Se nós temos as terras raras, não é porque a gente tem que dar para um ou para outro. A gente tem que desenvolver. E a gente não vê. Mas só para pontuar, Santiago, essa coisa de vende terra rara, não é que você vende, recebe dinheiro e dá. Isso aí, o Brasil ganha royalties também. Mas não ganha desenvolvimento, doutor, não ganha desenvolvimento. Você tinha que fazer o quê? Se eu fosse o presidente, tá bom, Estados Unidos, você quer tirar terras raras? Vamos fazer um prazo aqui de tantos anos, você retira a terra rara e me dá a tecnologia, me ensina a fazer os chips. Pronto, eu tenho. Para você tirar a terra rara, você tem que me ensinar a fazer a tecnologia. Pronto. O Brasil demora muito, cara. Agora não, o cara vende a terra rara, ganha royalties, aí escolheu a China ou os Estados Unidos. Está na mão de alguém.
Santiago, vende a terra rara que seja para os Estados Unidos, vende agricultura para os chineses que estão comprando o Brasil inteiro. O Lula nunca foi um nacionalista, ele tem um interesse de poder alinhado com a esquerda internacional. O único nacionalista que nós tivemos foi o Geisel. Esse foi o único nacionalista, o Geisel, que foi quem desenvolveu aí e distribuiu a Petrobras, fez a Petrobras distribuidora para chegar nos rincões, para chegar em cada canto do país num posto de gasolina. Esse sim, nas obras que o fez no Brasil, esse sim foi nacionalista. Mas não teve mais ninguém não, cara. Agora a gente quer cobrar desenvolvimento de um país que não investe em educação, um pessoal que para ver Big Brother, para torcer por Ana Paula, um pessoal que vai às ruas, em vez de pedir democracia, pedir que tenha realmente atendido os anseios da população com relação à liberdade de expressão, não vai lá torcer para Big Brother, para uma pessoa ganhar 5 milhões e 700 mil reais. Então é um povo que precisa de educação para poder melhorar. Como que você vai ter engenheiro? Como que você vai ter mentes pensantes se você não tem educação básica? E é só olhar para os principais políticos que nós temos. Lula não estudou, a gente sabe. Ele mesmo se gaba por não ter estudado e ter trabalhado. Ok, legítimo na ótica dele. Eu tenho pessoas da minha família também que não estudaram, sem problema nenhum. Mas para poder desenvolver mentes no Brasil, precisa o quê? De um projeto de educação para poder transformar. A gente não tem isso. Infelizmente, a gente olha lá para cima, a gente vê quem são os principais políticos. Érica Hilton, Lula, a gente vê do lado da direita, Flávio Bolsonaro, Zema, Nicolas Ferreira. A gente tem esses parâmetros aí. Mas a maioria do pessoal não estudou. Então, o Brasil é reflexo daquilo que ele cultiva, ou daquilo que ele não cultiva. E o pior ainda, né, doutor? Educação está nessa desgraça que está o Brasil. É o que eu costumo falar, eles não entram sozinhos, a gente que coloca eles lá. E muitas vezes o povo coloca eles lá por um troquinho também, né? Então, quer dizer, e depois fica apontando. Ó, tá vendo? É ladrão. Pô, você vendeu teu voto, cara, você é o quê? Então tem um monte de situações aí que a gente tem que ajeitar, né, cara? E a gente torce para que alguém venha com pensamento. Hoje, na minha opinião, eu vejo, até pelos projetos que eu vi, eu só não concordo com a privatização de tudo, que foi o que ele falou, o Zema, né? Ele falou, vou privatizar tudo. Para que privatizar? Que nem fizeram aqui com os oleodutos aqui, foi na época do Bolsonaro, inclusive, os oleodutos da Serra, venderam para os árabes por 30 bi, quer dizer, uma coisa que estava paga, e agora a gente tem que pagar aluguel de 1 bi por ano. Cara, pô, que negócio da China é esse, cara? É uma estrutura feita, pronta, nossa, simplesmente foi vendida para a Arábia Saudita por 30 bi e a gente paga aluguel aí por ano de 1 bi. Caramba, tá tudo errado. A Sabesp, o chinês, CPFL, o chinês, nós estamos falando de energia, cara. Isso aí não pode ser privatizado, de forma alguma. Privatiza a balsa, privatiza, sei lá, cara, outras coisas, mas, energia jamais. E a gente tá vendo que o Brasil está privatizando e ficando tudo na mão da China. E agora os americanos Thiago, querendo correr atrás, né? Então já estamos na mão de alguém. Qual é a pauta do Congresso atual, que está mais em pauta, na mídia? O que nós estamos falando hoje? Redução de jornada de trabalho. 6 por 1. Que isso vai colaborar para tudo isso que você está querendo? Nada. Não, mas o pior disso tudo, doutor, sabe o que é? É que perguntaram lá, tá, mas quem é que vai pagar então essa diferença? O próprio dono. Caramba, pô, mas já estamos lascados. Ainda vai ter que pagar o dia do cara para ele folgar um dia a mais. Quer dizer, lascou mais ainda. Mas aí, vai ter redução de imposto? Não. O empresário se vira. Pô, caramba. Mas justamente. E aí? O Brasil está encolhendo. Nós temos grandes empresas, olha, grandes multinacionais, empresas excelentes brasileiras que exportam seu produto. O Brasil tem um excelente potencial, mas realmente esse tipo de política não colabora. Um funcionário hoje precisa trabalhar 4 meses, ele paga 4 meses para o governo para trabalhar, e os outros, ele só recebe os outros 8. Olha só que incoerência. Então não tem investimento. Então as pautas do Brasil têm que ser mais progressistas para o Brasil, mais intuitivas, mais para resolver problemas palpáveis. Como entregar o hospital, vou falar um exemplo básico, entregar o hospital do cachorro agora, dos cães, dos animais. Pô, isso é entrega, isso é realismo. O Brasil precisa partir mais para isso, menos idealismo assim de partido, né? De discurso. Sair do discurso para a prática, né? Isso, vamos para a pauta, vamos parar de falar mal do outro, vamos resolver. Por isso que a polarização radical só ajuda eles mesmos.
Estão ajudando mesmo. Enquanto tem uma centena de assuntos importantíssimos, aí todo mundo brigando, quem vai ser o próximo é esse aqui, não sei o quê. 4 anos, o governo precisa brigar por 4 anos. Para uma criança receber um bom estudo, que ela comece agora no primário, ela vai estar apta ao trabalho daqui 20 anos, então a gente precisa fazer um plano de governo de 20 anos, mas o próximo que entra destrói tudo. Destrói tudo e começa do zero. Quem paga o pato somos nós, como o Santiago aí, falou. O pato é o preço. Santiago, você pode ver, meus amigos também, o que o pessoal fomenta. Você tem que ser um cantor, você tem que ser um jogador de futebol. Ninguém incentiva a pessoa a estudar, a pessoa a modificar o país através da educação, através do estudo. O pessoal quer perpetuar todo mundo na pobreza. Por quê? Vai ter o Vale Gás, vai ter o benefício. Eu não sou contra os projetos sociais. Tem que ter projetos sociais, mas tem que ter uma porta de saída. É a pessoa poder angariar, através do seu esforço, o seu sustento. No momento é necessário, mas você mede um programa com eficácia quando a pessoa sai efetivamente da pobreza. Mas nós estamos vendo gerações se perpetuando na pobreza. É a avó, é a mãe, é a filha e assim por diante. Então, é a conta do Bolsa Família, que compensa mais do que um emprego hoje, né? O Bolsa Família hoje compensa mais do que um emprego. Então, os empresários sabem que chega a pessoa assim, olha, eu recebo meu Bolsa Família, me contrata por fora aí para eu poder não perder o benefício. Ou seja, tem que mudar essa mentalidade, porque o governo não dá nada, o governo só tira da gente, inclusive de você, que é beneficiado pelo benefício social do governo. Tem que ter porta de saída para a pessoa realmente ser rica no futuro. Isso aí. O governo dá o peixe, não dá a vara com a isca, né? Dá o peixe. Santiago, eu estive na tomada de posse do novo presidente do Campes aqui de Santos, fazer até uma propaganda da instituição. Legal. Faz um trabalho com crianças e adolescentes de vulnerabilidade. E aí, realmente, você vê o tanto de adolescentes com anseio de trabalhar, com anseio de aprender. Quer dizer, a gente não está perdido. Cabe a gente... Ainda há esperança, né? Há muita esperança. Olha, nós temos o Japão hoje como um país exemplo que a humanidade tem esperança, tá? Em muitos aspectos. Mas aqui, voltando para a nossa realidade, realmente o Campos é um trabalho excelente, então você vê que realmente existem pessoas interessadas, motivadas com esse desejo. Cabe nós, como empresários e o governo, dar essa oportunidade de abrir portas. Eu não vejo uma pauta induzindo as empresas contratarem menores com uma redução de valor ou com um benefício. Em vez de pagar o Bolsa Família, talvez, que é importante para a pessoa sair daquele estado de crise, né? Vamos colaborar com as empresas, vamos reduzir o imposto, vamos dar um benefício para as pessoas contratarem. O Brasil produzir, o Brasil precisa produzir, ter mais invenções, mais posse das suas propriedades. Então, assim, isso não acontece, infelizmente. Eu espero que eu vou repetir, vou ser repetitivo sempre, que o próximo governante tenha olhos para isso, é o que eu espero. Tomara. Bom, vamos lá, nossa enquete, vamos saber o que deu aqui na enquete. Pessoal que durante o programa deixou o voto, a gente está fazendo essa pergunta. 71% dos americanos dizem que Trump está desequilibrado. Você concorda, sim ou não? Sim, 48%, e não, 52%. Então, o sim perdeu aqui do não. Então, o pessoal acha que não, que o Trump não está doido, o que ele está fazendo está dentro do jeitão Trump de ser, vamos dizer assim, mas que preocupa, porque os americanos estão falando que o cara está doido, hein? Sai para lá. Bom, Ricardo Gama, seu último comentário, fica à vontade. Santiago, te agradecer a audiência, nossos amigos debatedores, que o Brasil respire eventos de educação, de trabalho, de realmente produtividade, que as pessoas consigam enriquecer com seus esforços, que seja permitido que a gente tenha liberdade de expressão, mas isso é uma construção. Para ter um país forte, a base, como eu falei já atrás, é educação, educar o povo para ser um povo forte e que a gente consiga efetivamente conquistar os benefícios através de um país que honra a educação e honra a sua população. É isso que eu penso, Santiago, e obrigado por todos aí que terem nos escutado, né, por terem também estado conosco até agora. Bacana. Doutor Fábio Vargas, seu último comentário, fica à vontade.
abraço para você, doutor Ricardo, professor Raffarelli, a toda a audiência. E é sempre importante aqui nós estamos debatendo, esmiuçando os assuntos, né, Santiago, para que a gente possa clarear e a gente sempre aprendendo um com o outro e com a audiência também, que está sempre aqui conosco. E é isso, um abraço, à disposição sempre que você precisar. Bacana. Doutor Luiz Raffarelli, fica à vontade aí. O campus é uma referência, maravilhoso o campus. Parabéns ao meu Olha, amigo tinha que ter mais instituições iguais, né? O campus. Muito bom, muito bom. É muito bom. Realmente, acho que todas as cidades poderiam ter um sistema de aprendizado e de disponibilização de mão de obra desse sentido. O governo podia olhar isso com outros olhos e fazer alguma referência. Bom, obrigado aí pelo convite, mais uma vez, doutor Ricardo, doutor Fábio. É um prazer sempre estar aqui, nossa audiência que nos acompanhou, teve a paciência aí de nos acompanhar, os comentários, como eu sempre falo, um programa democrático, e é isso daí, a gente precisa estar aqui para trazer informação, nossos pontos de vista, e as pessoas depois tomarem as suas decisões. Espero que sejam certas para o bem comum, e parar um pouco de olhar para o nosso próprio umbigo. Muito obrigado e até a próxima aí, Santiago. Perfeito. Então, quero agradecer aos nossos telespectadores. Amanhã, 15 para o meio-dia, mais um Cidades em Debate. Grande abraço a todos, estamos com Deus. E amanhã, quem chegar primeiro, espera outro. Até lá.